Eu vou pedir para o Toninho. Toninho, você acompanha os chats hoje. Se puder fazer a leitura dos chats, tá? Tá certo, Toninho? Professor, tinha caído aqui a minha conexão, voltei. Não, tudo bem, mas faça a leitura dos chats hoje, tá? Tá ok. E hoje a gente não vai ter o Paulo. O Paulo está socorrendo um tio dele nesse exato momento. Ele está indo para a emergência com a mãe dele e com o tio dele. Acabou de chegar no hospital. Assim que tiver tudo ok, ele me passa. E nós vamos ter a ausência de uma colega de trabalho nosso hoje, que é, que é a Andressa Maria, do turno noturno. Ela perdeu o pai dela num acidente, tá? Andressa Maria, e ela me avisou que ela não poderia assistir a aula hoje porque ela está cuidando dessas coisas de enterro, né, velar o pai. Então a gente sabe que é muito dolorido esse momento, né? Então a gente vai ter já duas baixas hoje, tá certo? Mas a gente vai começar a aula agora, tá? Então, hoje, o tema que a gente vai procurar discutir em informática na educação é sobre software livre single board computer, tá? Algo que, desde a semana passada, o Paulo vem falando, mas hoje eu quero colocar algumas questões conceituais que ficaram faltando, tá certo? Então, a ideia é a gente colocar algumas questões conceituais e a gente ter também a seguinte preocupação hoje. Hoje é a penúltima. Eu estou dizendo que é a penúltima aula, porque a última aula com conteúdo vai ser dada na semana que vem, que é uma discussão sobre acessibilidade, tá? Então, nessa discussão sobre acessibilidade, que a gente, de uma forma prática com o Paulo, a gente já fez um pouco dessa discussão, a gente vai estar discutindo alguns aspectos dentro da informática na educação, tá certo? E daí nós teremos uma próxima aula que será para entregar as notas, a gente fazer uma confraternização entre a gente, e eu peço já, inclusive, que as atividades assíncronas, as dúvidas que tiverem, vocês vejam com o Toinho, tá? Ele está presente aqui hoje, né? E para a gente poder já ver as seguintes questões, tá? Levanta a mão aí, Toninho. Toninho, pode falar. Professor, só para ver aqui com os colegas que a atividade fórum, né? Eu já fiz o feedback e teve dois grupos que fizeram a atividade 3, mas eu não verifiquei, não sei se teve algum erro. Ninguém não fez a atividade 2. Então, até mandei já por e-mail hoje, pedindo para que vocês possam realizar essas atividades para a gente ir dando logo o feedback a vocês. Então, veja que vocês vão ter, porque o semestre ele acaba em 2 de setembro. Então, a gente vai ter até o final de agosto para poder já acertar as coisas, mas eu peço que as atividades vocês façam quanto antes, tá? O quanto antes vocês façam as atividades para a gente poder já ir ficando livre mais cedo, tá certo? Eu quero terminar daqui 2 semanas mesmo, tá? Porque a minha mãe, eu já comentei, creio com vocês, ela está falecendo de câncer, né? E já foi até desenganada, né? Então eu estou querendo ir para São Paulo para ver ela e ficar os últimos momentos com ela, né?
Então, talvez eu termine um pouco mais cedo essas coisas, mas não é por problema nem nada, pelo contrário, a disciplina foi ótima, mas é que a gente está como a gente está conseguindo andar conforme o ritmo da carruagem, então a gente vai finalizando as coisas, tá certo? Então hoje a gente vai falar sobre software livre e single board computers. É um tema que tem tudo a ver comigo. Essa imagem bonita é só para passar para o pessoal no comecinho do curso, né? Eu costumo deixar nela muitas vezes esperando, mas a gente vai falar um pouquinho da história do software livre, né? Então, uma breve história sobre o software livre. O que é software livre? Software livre é o software que concede liberdade aos usuários para executar, acessar, modificar o código-fonte. O que é o código-fonte? É o programa do computador, né? E redistribuir cópias com ou sem modificações. Sua definição é estabelecida pelo Free Software Foundation. Se vocês procurarem na internet a página do Free Software Foundation, vocês vão ter acesso ao que significa o software livre, em conjunto com o projeto GNU. Segundo a definição criada por Richard Stallman, guardem esse nome, que é fundador da Free Software Foundation, a Fundação do Software Livre, é qualquer programa de computador que pode ser usado, pode ser copiado, estudado, modificado e redistribuído sem nenhuma restrição, tá? Essa definição está na Wikipédia, é de setembro do ano passado, tá? É de setembro do ano passado. As duas principais organizações internacionais responsáveis pela proteção e promoção do software livre, a Free Software Foundation e a Open Source Initiative, tá? A iniciativa Software Livre, né? Atuam também para garantir que os termos Free Software e Open Source sejam utilizados de forma correta. A Free Software Foundation considera um software como livre quando atende quatro tipos de liberdade de usuário. E vamos ver quais são esses quatro tipos de liberdade, que isso é uma questão que diz respeito ao direito, tá? Primeira liberdade, a liberdade de executar o programa para qualquer propósito. Segunda liberdade de um software livre, a liberdade de estudar o programa e adaptá-lo para suas necessidades. A terceira, a liberdade de redistribuir cópias do programa de modo que você possa ajudar o seu próximo. E a quarta, a liberdade de modificar, aperfeiçoar o programa e distribuir estas modificações de forma que toda a comunidade se beneficie. De repente, alguém chega para mim, um software freeware é um software livre? Não. Um software freeware, ele é gratuito, mas ele não é livre. Nós não temos a liberdade de estudá-lo, de ver o seu código-fonte. Tá certo? Então, ele não é considerado um software livre, um freeware, um trial, né? Não é considerado um software livre, tá certo? Então, a gente precisa muitas vezes ver essas questões antes de aderir a alguma iniciativa. E hoje em dia nós temos softwares que funcionam online, tá? E esses recursos que funcionam online,
muitas vezes eles deixam você utilizar uma, duas vezes, três vezes até, tá? Mas depois eles querem que você assine aquele software, tá? Como um software proprietário, tá? Você pagar uma mensalidade para usar aquele recurso, tá certo? Então, é uma outra forma de você ter o software proprietário nos dias de hoje, tá certo? Então, o software livre ele expressa a liberdade de executar o programa para qualquer propósito, a liberdade de estudar o programa e adaptá-lo para as suas necessidades, a liberdade de redistribuir cópias do programa, tá? E a liberdade de modificar, aperfeiçoar o programa, tá? Então, essas quatro liberdades é que fazem a diferença toda entre o software livre e o software proprietário. Então, o software proprietário ele é defendido pelas leis de copyright, tá? Direitos autorais. E o software livre criou uma expressão até nova, chamada copyleft, que seria, traduzindo, os esquerdos autorais. Alguma pergunta, pessoal? Alguma pergunta? Para quem chega agora, uma boa noite a todos e todas. Vocês estão estranhando um pouco por que o Paulo não está aqui? É porque ele hoje, nesse momento, ele está socorrendo um tio dele, tá? Que passou mal e ele levou para um determinado hospital, tá? Ele mandou as fotos para mim, mas ele está resolvendo essa situação, tá? E também temos uma colega que não está participando, justamente por conta dessas questões também, tá? Porque ela perdeu o pai dela hoje, a Andressa Maria, do turno noturno. Ela me avisou que ela não vai estar na aula de hoje, tá? Justamente por conta dessas questões que a gente está mencionando, ok? Então, vamos avançando. Posso avançar, gente? Posso? Apenas digitem, tá? Se posso ou não posso. Nossas condolências mesmo, tá? Vamos lá, né? Bom, gente, isso aqui é um centro de processamento de dados, tá? Então, antigamente, a informática, ela valorizava muito os equipamentos. E dá para entender por quê, tá? Cada equipamento desse, por exemplo, um equipamento desses aqui, ele tinha o poder de trabalhar com 1 megabyte, tá? Hoje, um celular nosso trabalha com 30 megabytes, muitas vezes, de memória RAM. Trabalha com terabytes, muitas vezes, de armazenamento, tá? Então, as possibilidades hoje são bem maiores. Mas durante a década de 60, os computadores de grande porte, utilizados quase exclusivamente em grandes empresas, que eram chamados de mainframes, né? Trabalhavam geralmente para instituições governamentais ou para instituições bancárias, tá? Então, nessas instituições ou grandes empresas, né? Então, grandes empresas que dominavam o mercado da computação. Nessa época, não era comum o ponto de vista comercial. A ideia de software não era muito importante, tá? O valor que as pessoas agregavam era ao equipamento, ao hardware, porque era importante para eles o hardware, tá? Mas
os programas de computador eram muito falhos, tá? E para você entender um pouquinho desses equipamentos, para você editar um texto, você imagina que você precisava de uma Bíblia com N comandos para poder fazer alguma operação. Então, o software ele era entregue junto com o código-fonte. E, muitas vezes, apenas o código-fonte era entregado para o pessoal. Tá? Então, existiam grupos de usuários que compartilhavam código, informações. Assim, no início, era o software livre, pelo menos para aqueles que tinham acesso à tecnologia na época. Tá? Então, o software ele nasceu como software livre. Tá? As pessoas trocavam software, não tinha o valor comercial, que começou já a se agregar ao final dos anos 60, né? Então, aqui, por exemplo, é um equipamento Univac 11001, que era para uso corporativo, não havia perspectiva de uso pessoal, era para geração de folha de pagamento, era um equipamento que custava milhões de dólares, tá? O controle, era para controle e processamento bancário, não havia espaço para o que a gente chama hoje de desktop, que é a área de trabalho, né? O hardware valia muito mais que o software, não tinha uma interface gráfica agradável, então o mainframe ele ia contra os microcomputadores. Tinha poucos aplicativos, poucos sistemas operacionais, era a época dos CPDs, que eram os laboratórios de informática. Então, você tinha terminais burros, como que vemos aqui. Tá? Então, isso aqui é um terminal burro, que tem só o teclado e o monitor de vídeo. Todo o processamento ocorre nos computadores que estão aqui na parede. Aqui era a impressora. No máximo, você tinha uma impressora. Tá? Então, era a época dos terminais burros, a IBM era a líder do mercado e ignoravam o software como produto. Então, aí surge uma oportunidade de mercado. Por quê? Porque começam a ter os mini computadores e os microcomputadores a partir dos anos 70. Então, por exemplo, uma geladeira como essa era um mini computador. Tá? Essas aqui eram mini computadores. Tá? Como que você via os dados? Pela impressora. Os dados eles saíam impressos. Tá? Aqui, com o monitor de vídeo monocromático, é que começou a ter alguma coisa. Então, nos anos 70, começam a aparecer os microcomputadores pessoais, computadores portáteis, como o DEC, o PDP-8, que são esses equipamentos que estão aí. Era uma época de transição entre o CPD e o mundo que a gente conhece. Tá? Começa o surgimento dos computadores pessoais, surge uma nova cultura de informática. Mas o que falta nessa perspectiva? O que é cultura de informática? Então, você começa a ter uma troca de software entre as pessoas que eram usuárias naquela época. E ninguém cobrava pelo software ainda. Tá? Qual foi a cultura de informática que surgiu? Tá? O hardware de informática, tá? Era ainda caro, mas já estava mais barato em relação ao que a gente tinha nos anos 60, e o software ainda não era considerado um produto. O programa de computador, o algoritmo, não era ainda considerado um produto. Tá? Daí a gente chega nessa época também a conhecer o Altair, que vai ser um microcomputador projetado em 1974, pelo MIT, baseado na CPU Intel 8080. O interessante é que cresceu rapidamente depois e apareceu
na capa de edição de janeiro de 75 da Popular Electronics, que era uma revista que era popular entre esse pessoal dessa nova cultura. E foi vendido por correspondência através de anúncios nas revistas, tá? E também na rádio eletrônica, que era uma rádio que falava sobre informática, começou a se falar sobre esse produto, tá? O Altair ele vai ser ampliado, ele vai ser reconhecido, tá? E daí, nessa época, dois jovens já vão começar a ter, cada um vai ter um Altair desse, tá? Um é o chamado Bill Gates e os colegas dele, que está na costa leste americana, e no Vale do Silício, na costa oeste americana, a gente vai ter um cara chamado Steve Jobs, tá? Então, o Altair, tá, vai ser o primeiro assim microcomputador pessoal. Percebam que ele não tem um monitor de vídeo, tá? Você comprava uma impressorinha de mão, tá? Que expressava tudo o que se fazia. Nessa época, o software ainda era livre, não tinha valor comercial, tá? Aqui é a capa da Popular Electronics, tá? Onde saiu o Altair. O Altair foi o primeiro computador pessoal com um custo relativamente básico para o usuário. Esse custo básico para o usuário seria, hoje em dia, aproximadamente na casa de R$ 15.000. Você imagina que o relativamente baixo era R$ 15.000, tá? Era o que seria aproximadamente US$ 4.000 naquela época, tá? E vinha com um software chamado Basic e com um software de uma empresa desconhecida chamado Microsoft, que era o DOS, que fazia o programa de computador um bom negócio. Então, o negócio dos programas de computador começam a partir do Altair, a Microsoft vendendo, tá, produtos, tá, software. Então, vai vender o DOS e o Basic. Dizem até que o Bill Gates, naquela época, tá, comprou o Basic e o DOS por US$ 30.000. Tá? E o DOS fez a Microsoft faturar cerca de US$ 30 milhões nos 5 primeiros anos. Você imagina como que era a situação. A partir desse momento dos programas de computador, eles passam a ser vendidos. Se cria um mercado de software e uma das maiores fortunas do capitalismo atual. É nesse princípio que está o pulo do gato que torna Bill Gates o homem mais rico do mundo. Tá? Então, aqui a gente começa uma rivalidade entre a Apple e a Microsoft, que vendem os computadores, mas com o seu software proprietário, tá? O software proprietário, inicialmente o DOS, no caso da Microsoft, e depois o Windows. E a Apple com o Macintosh, tá? E com os seus recursos também de interface gráfica. As pessoas veem essa competição e rivalidade entre as empresas de software proprietário. No entanto, na história da humanidade, nunca ocorreu tamanha acumulação de riqueza e de capital e enriquecimento ilícito como na época do software proprietário, que é a época que a gente vive desde os anos 70. Os computadores e seus sistemas foram desenvolvidos ao longo dos séculos pela comunidade acadêmica, pelos cientistas,
pelos engenheiros, tá? Pelos inventores. A internet foi desenvolvida com esforço de milhares de cientistas intelectuais ao longo de séculos. É justificável que tal saber não seja livre? Justifica isso ser um software proprietário de fulano ou de Betano? Tá? Então, eu faço essa pergunta para que vocês pensem, tá certo? Por que vale a pena a gente valorizar o software livre? Tá? Então, estamos aqui na década de 80. Tá? Década de 80, microcomputadores pessoais, computadores portáteis, modelo XT-IBM, CP500, popularização dos PCs, nova cultura de informática. Mas o que falta nessa perspectiva? Como funciona a cultura de informática? Qual foi a cultura de informática que surgiu? Surgiu nessa época uma cultura de informática em que se vendia os programas de computador em lojas especializadas ou até mesmo em bancas de jornais, tá? Hardware de informática fica mais acessível. O equipamento é mais acessível. Por exemplo, um IBM como esse custava, na época, o meu vizinho comprou um IBM como esse por $8.000. Tá? Então, hoje em dia, multiplica 8.000 por 5. Né? Para eles era uma bagatela. Né? O rádio de informática fica mais acessível. Software passa a ser considerado produto. Software passa a ser valorizado. Cultura de software proprietário vira uma moda. Tá? Surgem várias empresas que vendem produtos, que vendem software. Lendas sobre os chefes do Vale do Silício se tornam um dogma, tá? Então, as lendas sobre os CEOs, que são os chefes das empresas, como Bill Gates, Steve Jobs, começam a aparecer. Os sistemas de mainframe, aos poucos, vão sendo abandonados. Termina a Guerra Fria também em 89, o que facilita a comercialização desses equipamentos. No Brasil, cai uma lei que é a Lei de Informática, porque nós tínhamos uma empresa que era a Cobra Computadores, e a Lei de Informática era para proteger essa Cobra Computadores, que faliu 2 anos após a abertura da Lei de Informática, tá? Que foi em 89, no governo Sarney, que apareceu a Lei de Informática e foi estabelecida nos anos 90 pelo Collor. Tá? E as discussões sobre direitos autorais começam a surgir aonde? No MIT, tá? no Massachusetts Institute of Technology. Tá? Falar o termo Massachusetts, hoje eu tenho dificuldade até hoje. Tá? Esse aqui, por exemplo, é um CP500, foi o primeiro computador que eu tive acesso, tela monocromática, teclado e CPU anexado, tá? Eram da Prológica, tá certo? Você trabalhava com disquetes de 5 polegadas e 1/4, tá? Então, demorava um século para carregar, tá? E aqui estão símbolos que estão associados à cultura, tá, do software livre. Esse aqui é o GNU, o símbolo do software livre e do Linux. Tá? GNU é um animal africano muito forte. E eles criaram uma expressão, GNU
is not software, tá? Não, então, GNU não é software proprietário, tá? Eles criaram um acrônimo, tá? Aqui o símbolo do Linux, tá certo? Então, o símbolo de vários recursos aqui que são softwares educativos livres, tá? E esse vai ser o Richard Stallman, tá? Ele nasceu em 16 de março de 53 e é um ativista e fundador do movimento do software livre e do projeto GNU e da Fundação do Software Livre. Ele é um aclamado programador e hacker e os seus maiores feitos incluem o Emacs, que é usado no Linux, e o GNU, que são que é o primeiro documento que fala sobre software livre, tá? O GNU, tá? O Compiler Collection GNU, ele vai ser uma série de princípios que se tornam princípios da comunidade do software livre, tá? E também o GNU vai dar origem ao GPL, que é o General Public License, ou a licença geral pública. Essa licença livre, ela vai ser a licença mais utilizada no mundo, que consolida o conceito de copyleft, tá? Desde a metade dos anos 90, Stallman tem dedicado parte do seu tempo e da sua vida ao ativismo político, defendendo o software livre e lutando contra a patente de software livre. Isso vai ser, inclusive, tema de um segundo doutorado dele ou do pós-doutorado dele, tá? Ele vai defender as ideias sobre software livre e essas ideias elas vão ser utilizadas, tá? Inclusive, a licença GNU/GPL ela vai ser utilizada no caso da liberação de remédios e medicamentos pela Organização Mundial do Comércio e pelo governo brasileiro, tá? O José Serra, como ministro da Saúde, há 25 anos atrás, consegue liberar os medicamentos para tratamento de AIDS aqui no Brasil através da licença de software livre, através do copyleft, tá? Inclusive, o copyleft ele vai ser utilizado até mesmo para a produção de equipamentos de robótica e robótica livre, pois acredite que existe uma área de robótica livre. Eu me lembro que há 10 anos atrás, eu estava fazendo o curso de biomedicina, eu já era professor na UFC, mas estava fazendo o curso na área médica. E aí apareceu o pessoal do Hospital da Criança. E o pessoal do Hospital da Criança me apresentou um microscópio que eles tinham, tá? Que eles compraram por uma empresa que vendia o software proprietário e a manutenção desse software e a montagem do microscópio, tá? O microscópio não havia nada que o protegesse financeiramente ou até em termos de, como que se fala? Em termos de garantia, tá certo? Mas o que era protegido era o software mesmo. Naquela época custava cerca de 120 mil dólares, tá? E eu me lembro que me propus a fazer um software, porque não estava funcionando o software deles, e o pessoal da Microsoft fazia mais de um ano que chamava eles, e era um microscópio que permitia visualizar até mesmo cromossomos, tá? E se você consegue visualizar cromossomos, você consegue identificar determinados tipos de doença, como síndrome de Down, tá? Então, naquele determinado momento,
a gente, eu estava junto com algumas pessoas da UES, pelo laboratório da UES, tá? Com um laboratório de uma faculdade particular daqui, nós fizemos, tá? Esse microscópio funcionar por R$ 15.000, tá? Então, só foi possível fazer isso porque nós produzimos um soft livre, tá? E hoje em dia eu nem sei como está, se eles estão usando ou não estão usando mais, mas eles têm a plena liberdade de ter, vamos dizer, alguém que melhore esse software, altere esse software ou produza em cima dele, tá certo? Então, a gente permitiu, pelo software livre, isso. Só para ter ideia, há 10, 15 anos atrás, vários governos da América Latina, da África e da Ásia começaram a trabalhar com a cultura do software livre. Nós mesmos, na educação, tínhamos o Linux educacional, tá? Que era o Linux utilizado nas escolas, que era atualizado ano após ano no governo Lula e no governo Dilma. Atualmente, o projeto do Linux educacional, pelo que eu saiba, ele está como um projeto meio abandonado. Parou na 4ª atualização e está hoje como um projeto abandonado. Em 1971, ainda calouro da Universidade de Harvard, onde se graduou em física, em 1964, Stallman era programador do Laboratório de Inteligência Artificial do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, de onde veio, inclusive, o Puppet, tá? Ele veio desse laboratório. Esse laboratório, ele tem, vamos dizer, inclusive, uma relação muito forte com direitos humanos e com a educação. É o mesmo laboratório que criou o Scratch, tá? E se tornou um líder da comunidade hacker, tá? Aí tá a fotografia dele, eu tirei da Wikipédia, tá? Nos anos 80, a comunidade hacker, que até então dominava a vida de Stallman, né? Começou a se desenvolver. A emergência do software portável, software que poderia ser feito para funcionar em diferentes tipos de computadores, era então um problema para o modelo de negócios dos fabricantes de computadores. Para impedir que seus softwares pudessem ser usados em computadores dos seus concorrentes, os fabricantes pararam de distribuir o código-fonte e começaram a restringir a cópia e a redistribuição do seu software. O software restrito tinha existido antes, mas agora não havia nenhuma escapatória dele. Em 85, Stallman publicou um manifesto GNU, que estabeleceu sua motivação para criar um sistema livre. E aí apareceu um cara chamado Linus Torvalds, tá? Que vai desenvolver um sistema operacional baseado no Unix, tá? Que é uma linguagem de computador antiga de computadores de grande porte. Tá? Como foi feito o Unix antes do software proprietário, tá? Muita gente quis acusar o Linus Torvalds de estar roubando isso, mas o Stallman ele vai dizer GNU, tá? Não é Unix, tá? GNU is not Unix. Então, com isso, vai surgir a Free Software Foundation, que existe até hoje, para unir programadores de software livre e para fornecer uma infraestrutura legal para a comunidade livre, tá? Então, não é só uma questão do software ser gratuito, é a questão de liberdade de expressão. E é muito comum a gente fazer essa confusão por um simples motivo.
O termo grátis em inglês é free. E o termo livre em inglês é free também, tá? Então, a palavra free, ela serve tanto para falar sobre liberdade, como para falar de algo gratuito, tá? Então, muitas vezes eu vejo pessoas achando que o soft livre é um freeware. Não é. Um freeware ele pode ser um software proprietário no seguinte modo. Por exemplo, eu posso usar livremente, tá, o Microsoft Office, mas eu não posso alterar a programação do Word, do PowerPoint e do Excel. Tá? Já no LibreOffice e no OpenOffice, eu tenho a liberdade para poder participar do projeto e contribuir com esse software. A Wikipédia, por exemplo, ela é livre. Se eu quiser participar, eu abro uma conta e participo. Tá? Então, isso viabiliza também o trabalho colaborativo na web. Tá? Então, soft livre não é somente uma questão técnica, é uma questão ética, social e política. É uma questão de direitos humanos que os usuários devem ter. Liberdade e cooperação são valores essenciais do soft livre. O sistema GNU implementa esses valores e o princípio do compartilhamento, uma vez que compartilhar é bom e beneficia o progresso da humanidade. Tá? Aqui está uma fonte que mostra o documento da Free Software Foundation, não, o documento da GNU. Então, aqui a gente pensa sobre compartilhamento. Escolas devem ensinar o valor de compartilhar, dando exemplo. Soft livre apoia a educação por permitir o compartilhamento de conhecimentos e ferramentas. Conhecimentos. Muitos jovens estudantes têm talento para programação. Eles são fascinados por computadores e ávidos em aprender seus sistemas como funcionam. Com software proprietário, essa informação é um segredo. Então, os professores não têm como torná-la disponível para seus estudantes. Mas, se o programa é soft livre, o professor pode explicar o básico e, então, entregar o código-fonte para que o estudante leia e aprenda. Ferramentas. Professores podem entregar aos estudantes cópias de programas para que eles usem em sala de aula, de modo que eles possam usá-los em casa como soft livre, copiar, não apenas autorizados. Eles são incentivados a trabalhar e mexer com isso. Tá? Responsabilidade social. A computação se tornou uma parte importante do dia a dia. A tecnologia digital está transformando a sociedade muito rápido. E essas escolas têm uma influência no futuro da sociedade. Sua missão é fazer com que os estudantes estejam prontos para participar, tá? Então, participar dessa iniciativa é algo muito importante se a gente for visualizar dentro dessa perspectiva, tá certo? É muito importante a gente não ser passivo diante disso, tá? Então, facilita ter o controle de suas próprias vidas. O software não deve estar sobre o domínio de um desenvolvedor que unilateralmente, tome decisões que ninguém mais possa mudar, tá? Então, então,
essas instituições educacionais não devem permitir que empresas de software proprietário imponham seu poder sobre o resto da sociedade. Tá? Tá ok, pessoal? Alguém gostaria de falar algo, perguntar algo? Alguém gostaria? Alguma pergunta? Tudo tranquilo? Alguém aqui é o usuário do Linux? Tem alguém aqui que é usuário? Pois é, uma possibilidade interessante, tá? Então, eu posso prosseguir, gente? Posso prosseguir? Bom, o Estado, meus amigos, que o pessoal está falando que o Estado obriga, né? O Estado, ele não necessariamente deveria obrigar, porque no governo Lula e no governo Dilma era uma possibilidade, tá? Então, concordo, Alan. O Alan está dizendo que o Windows é muito caro, tá? E na época que nós tínhamos software livre, havia independência. As escolas têm responsabilidade ética de ensinar virtude, não dependência de um único produto ou empresa específica. Inclusive, o nosso Linux educacional, ele tinha softs educacionais que era baseada numa versão Linux anterior que se utilizava na França e nos Estados Unidos, que é o FreeEduc. Existe até hoje essa distribuição, que tinha só softs livres, tá? Depois eu vou falar um pouquinho desse momento que a gente viveu. Empresas de software proprietário usam escolas e universidades como trampolim para atingir usuários e, com isso, impor seus softwares sobre a sociedade como um todo. Eles oferecem descontos ou até mesmo cópias grátis dos seus programas proprietários. As instituições educacionais, de forma que estudantes apenas aprendam a usá-las e se tornem dependentes dela, tá? Então, depois que esses estudantes se formam, nem eles e nem seus futuros empregadores terão oferta de cópias com descontos. Essencialmente, o que essas empresas estão fazendo é recrutar escolas e universidades como agente para conduzir pessoas a uma dependência permanente de longo prazo. Tá? Licença de software livre não expira, o que significa que o software livre, se for adotado, as instituições permanecerão independentes de um fornecedor. Eu me lembro que no centro de referência do professor, nós tínhamos uma dependência do Windows. O prefeito ele comprou licença, o Windows na época, e passaram-se 2 anos. E daí, quando se passou 2 anos, um belo dia, nenhum computador funcionava, porque queria a renovação da licença. E o prefeito, na época, pagou, tá? Pagou por essa licença, tá? Saiu muito caro para o centro de referência. E talvez tenha sido um dos motivos do projeto ter tido problemas, tá? Além do mais, as licenças de software livre concedem aos usuários direitos não somente de usar os softwares como quiserem, de copiá-los ou de distribuí-los, mas também de modificá-los para atender suas necessidades. Portanto, se a instituição eventualmente quiser implementar uma função particular em um certo software,
eles poderão contratar os serviços de quem quiser implementar uma função particular em um certo software. Eles poderão contratar os serviços de qualquer desenvolvedor para realizar a tarefa, independentemente de quem tenha sido o fornecedor original. Tá? A gente já falou da questão da responsabilidade social. Tá? Tem questões com respeito à aprendizagem. Ao se decidirem sobre onde irão estudar, não mais estudantes estão considerando se a universidade ensina a ciência da computação e desenvolve software usado como software livre. Eles começam a fazer seus próprios softwares. Economia. E esta é uma vantagem óbvia que vai interessar imediatamente a muitos administradores escolares. E é um benefício que muitas vezes parece ser superficial, mas o ponto principal desse aspecto é que, ao estarem autorizando distribuir cópias dos programas a um custo pequeno ou zero, as escolas podem, de fato, ajudar as famílias em dificuldades financeiras, promovendo, assim, justiça e oportunidades iguais entre os estudantes. Soluções com software livre são estáveis, seguras e fáceis de instalar. Inclusive, o sistema proprietário Android, ele usa software livre para desenvolver várias aplicações. Tá? Qualidade. Soluções de software livre estáveis, seguras e fáceis de instalar já estão disponíveis para a educação. Em todo caso, de excelência, de desempenho e benefício secundário. O objetivo principal é a liberdade do usuário dos computadores. Tá? Então, aqui, só para mostrar para vocês, né? FreeEduc é uma distribuição Linux educacional. O FreeEduc é uma distribuição baseada no Knoppix e roda diretamente do CD, tá? Ou do pendrive. Você coloca o pendrive e o computador funciona. Você pode fazer a tua gravação num disco, tá? Num disco que não é necessariamente o disco fixo, tá? Mas você pode utilizar um HD externo hoje em dia, tá? E o Knoppix, ele roda diretamente do CD, assim mesmo como o Kurumin. Inclusive, os nomes que são dados às versões e distribuições do Linux, né, recebem nomes de tribos indígenas. Temos o Apache, temos o Knoppix, temos o Kurumin, temos várias distribuições. São dezenas de programas que acompanham o FreeEduc educacional, como programas de ciência, matemática, desenvolvimento, lógica, muitos bons para serem usados em ambientes educacionais. Além, claro, do OpenOffice, tá? Aqui está um site para que vocês vejam, tá certo? Está na apresentação que eu coloquei no WhatsApp de vocês. Então, aqui, por exemplo, nós temos aqui o sistema operacional do Linux educacional, tá? Esse sistema operacional funcionou muito tempo em várias escolas no Brasil, tá? E ele foi baseado no FreeEduc, tá? O governo do Brasil fez baseado no FreeEduc, tá? Só que com softwares traduzidos para a língua portuguesa, e eram diversos softwares livres. Esse aqui é uma distribuição que a gente está desenvolvendo no LabPAN, tá? Tem um aluno, inclusive o Neto, que ele é funcionário da UFC e agora ele está trabalhando no PAP, tá? Ele está desenvolvendo um computador, tá? E esse é o sistema operacional que desenvolvemos
a versão 1.0 de janeiro de 2020. Ele já desenvolveu uma outra versão, tá certo? Que é baseada no Linux educacional. O computador utiliza uma single board computer, é um computador de placa única, apresenta conexão com a web, pode ser utilizado também numa outra placa single board, ou como o Orange Pi, pode ser usado no Raspberry Pi e viabiliza trabalho com robótica educacional, tá? Então, esse aqui é a versão que eu tenho aqui em casa, tá? Então, o computador, aqui está o aparelho da TV a cabo, que é conectado ao soft, tá? E esse outro aqui no cantinho é um computador que a gente está desenvolvendo, que é o Computinho, tá? Veja que aqui é o GeoGebra, tá? Então, na área de matemática, a gente utiliza softwares como GeoGebra, tá certo? E ele está funcionando já faz cerca de 365 dias sem desligar aqui em casa. Utiliza software educativo para a área de matemática, ciências. Nós adotamos o LibreOffice, tá? Que é um Office livre, e ele é produzido no LabPAN, na UFC, e ele é adaptado para a robótica, tá? Inclusive, convido vocês, quando voltarmos presencialmente, a conhecer o LabPAN, e se quiserem participar de algum projeto no LabPAN, sejam bem-vindos, tá? Aqui no caso é o LibreOffice, tá? Aqui ele funcionando na internet, tá? E aqui eu apresento também coisas como o Luz do Saber. Se você colocar Luz do Saber.seduc.ce.gov.br, você vai conhecer o primeiro recurso educativo que partiu de uma dissertação sobre Paulo Freire. Então, Luz do Saber foi desenvolvido pelo professor Marcos Dionísio, da Prefeitura Municipal de Fortaleza, quando ele era estudante da FACET. Ele fez primeiro pedagogia e depois ele passou no mestrado em computação no IFCE. E, estando no mestrado em educação, ele se dedicou a construir um software, tá, que seria baseado nas teorias de Paulo Freire para alfabetização e letramento. Depois desse processo, ele implementou o software, a Prefeitura de Fortaleza abrigou durante um bom tempo, mas depois ele fez uma transformação, transformou numa rede social. E ele foi adotado pelos países de língua portuguesa como rede social voltado à alfabetização, e hoje tem cerca de 10 milhões de pessoas nos países de língua portuguesa. Tá? Aqui está a parte do Luz do Saber, que trata também sobre acessibilidade. Tá? E o conjunto de atividades que ele tem para trabalhar com alfabetização e letramento. Tá? Eu recomendo que depois vocês olhem por conta de vocês mesmos, para poder conhecer o Luz do Saber. Tá? Aqui são a parte de histórias infantis que tem o Luz do Saber. Hoje, quem está mantendo o Luz do Saber é a SEDUC, tá? Ele é utilizado em todo o estado do Ceará.
tá certo? Ainda continua sendo uma rede social com essas aplicações, tá? E tem uma série de jogos e brincadeiras que você pode trabalhar em módulos com temas como ler, tá? Criar e inventar, tá? Então, muito da produção textual do Luz do Saber você pode utilizar, tá? E aqui o LibreOffice, né? Que eu gosto muito deste LibreOffice, porque, apesar dele ser feito na Espanha, ele, vamos dizer assim, é um Office que não perde nada para o Microsoft Office, tá? A página da Free Software Foundation, tá? Esse aqui é o computinho, que é feito a partir de uma single board computer. Então, a gente estava fazendo um computinho que permitia conectar o celular, que permitia fazer um computador com uma placa single board, que custa na faixa de R$ 270. Tá? Então, com essa placa, que está nessa caixa aqui abaixo, a gente conseguiu fazer a primeira versão dele em 2019. Tá? Depois nós criamos a segunda versão com monitor, a segunda versão não, a versão 1.1 com um monitor grande, que é a que eu estou usando aqui em casa. Tá? Essa é uma placa single board. Essa é uma placa para o Raspberry Pi. Isso aqui é um computador de 270 e poucos reais. Tá? É um computador completo, inclusive. Tá? E o Neto está trabalhando em cima disso. Tá? Aqui é o Banana Pi, que é uma outra placa, barata também. Se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar a baixo custo. E essa placa aqui já vem até com antena em conexão Wi-Fi, tá? Então, essas placas você pode conectar cartão de memória, pode conectar teclado, mouse, tá? E você pode ter um computador em casa, tá? Aqui, por exemplo, uma impressora 3D feita com uma placa single board. E essa é a vantagem da placa single board. Você pode fazer outras tecnologias, tá certo? E por hoje é só, pessoal. Tá certo? Aqui está a bibliografia que a gente utiliza, tá? E por hoje é só. Tá certo? Alguma pergunta, meu povo? Algum questionamento que vocês queiram me fazer? Eu estou à disposição de vocês agora. Tá? É só para complementar, tá? As coisas que o Paulo ele mostrou para vocês a semana passada, tá? Eu sugeri, a gente se planejou ontem para fazer essa apresentação, para dar uma explicada para vocês do que faltou na aula passada, tá? Mas a ideia de hoje foi trabalhar esse aspecto, queria ter trabalhado com ele, né? Que seria muito mais rico o nosso trabalho junto, mas por hoje foi só, pessoal, tá? Toinho, você está presente, Toinho?
Toinho? Estou chamando o Toinho, deixa eu ver se ele está aqui. Professor? Ele não... Toinho? Oi, professor, aqui é a Beatriz. O senhor pode me tirar uma dúvida? Posso? Diga. É referente ao trabalho final. O senhor pode só recapitular mesmo como vai ser? Bom, vão ser as atividades que já foram passadas para vocês. Como essa é a penúltima aula, tá? E eu até fiz uma recomendação para o Toinho, para o Paulo e para os meninos, o Fredson. Eu fiz a recomendação de fazer só aquelas atividades que já foram passadas, porque daqui a pouco outros professores vão começar a passar atividades e o mundo vai ficar pesado para vocês. Então, complemente as atividades que estão no Classroom, tá? Essa semana eu vou começar a ver essas atividades. Semana que vem nós temos a última aula, que será sobre acessibilidade, tá certo? E depois teremos a verdadeira última aula, que é para entregar a nota para vocês e a gente fazer alguma confraternização, tá bom? Por incrível que pareça, tá? Vocês estão fazendo um ótimo trabalho, tá? E eu já disse para o Paulo, inclusive, que o material que nós temos coletado dos trabalhos de vocês, tá? Estão sendo muito interessantes para a gente observar, tá bom? É só isso por hoje, gente. Tudo bem? A gente hoje termina mais cedo, tá? Então, gente, tenham uma ótima sexta, um ótimo fim de semana. Se cuidem, não acabou ainda a pandemia, tá? E por hoje é só, tá? Até mais, gente. Por hoje é só. Vou terminar a gravação. Coloquem o nome. Quem não colocou, coloque o nome e número de matrícula. E vamos finalizar. Alguma pergunta, gente? Então, um abraço para vocês, viu?